Oi, eu sou a Karina Barreto, idealizadora do Encontro com Propósito, e eu tô aqui na Cinemateca Brasileira, um lugar que é um dos meus refúgios aqui em São Paulo, fica na Vila Mariana e onde funcionava antigamente o Matadouro Municipal. Eu vou encontrar com a Erika Minchin, que é consultora de estilo e imagem e é uma mulher que eu acho super interessante. Olha, tem toquete de verdade. Eu vou gravar. Gravando. Érica, obrigada por ter aceitado esse convite, delícia. A gente estava conversando um pouco aqui sobre... eu falo muito sobre julgamento, né? Que a gente, uma das maneiras para você conhecer pessoas é você, eu acho, sair um pouco da sua zona de julgamento, entender, absorver aquilo. É difícil a gente não julgar, mas você se tomar a consciência que você está julgando, né? Quando a gente faz muito julgamento, a gente se fecha e de repente perde a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível. Sim. Por conta de um julgamento. Dentro desses muitos julgamentos que a gente faz, sem conhecer a pessoa, eu acho que o principal deles é o que a pessoa está vestindo ou como ela está vestindo, né? Com que roupa você saiu. Então eu queria te perguntar um pouco como é que a gente faz, como é que as pessoas constroem a imagem da gente em cima do que a gente veste. E como são duas perguntas. E como é que a gente evita ser julgado por aquilo que a gente não quer? Tá. Bom, primeira coisa é essa história da construção, né? O ser humano, ele é extremamente visual. Então a gente forma muita opinião sobre as coisas sem que a gente consiga trazer até para a consciência essas opiniões. Às vezes a gente traz de uma forma muito rasa, que é o bonito, o feio, o legal, o cafona, o chato, o bacana. E assim, a linguagem visual, ela de certa forma é universal. A gente vai trabalhar com os mesmos códigos isolados. Só que o repertório, ele vai contar muito. Aí entra a questão da cultura, entra a questão do ambiente, de como a pessoa foi criada, do lugar que ela vive. E aí tem essas variações. Porque, por exemplo, uma coisa pode comunicar força e uma pessoa vê força como uma coisa muito boa e outra pessoa vê força como algo ruim. Como algo que oprime, que é autoritário, que distancia. Então depende muito do repertório se isso vai ser absorvido de uma forma positiva ou negativa. Mas todo mundo faz isso, todo mundo constrói da mesma forma. Isso faz parte do nosso instinto de preservação até. E a gente pode se apropriar disso, que tem mais a ver com a sua pergunta, a sua segunda pergunta até, que é de você entender o que você quer passar, entender que a sua imagem, ela é expressão. Eu brinco que a imagem é a maior fofoqueira de todas, porque se eu calar a minha boca, eu continuo falando. Então assim, eu posso vestir uma burca para me esconder? Pode, mas a burca também tá falando alguma coisa. Então é uma questão de você se apropriar dessa ferramenta que já é sua. E o que você precisa em cada situação, como você pode adaptar isso. Então você tem coisas que o seu trabalho te pede que você se coloque de uma forma diferente da que se você está num churrasco com seus amigos, da que se você está brincando com seu filho num parque. Então, como que você vai se adaptar? Não é deixar de ser quem você é, mas é adaptar, entender o objetivo. Eu fico muito na dúvida com relação, por exemplo, às roupas justas, aos decotes, pra gente que é mulher. O quanto isso cabe ou o quanto está querendo passar uma imagem que de repente a gente nem está se dando conta. Tem alguns lugares de trabalho que a gente tem um uniforme, né? Outros não, nada. Tem coisa que não cabe, tem roupa que não cabe dentro de algum lugar específico ou pode tudo? Então, eu brinco muito que a minha palavra favorita é depende. Tudo depende da pessoa, do objetivo e principalmente do contexto. Sim. Então assim, naquele ambiente faz sentido que você traga a sensualidade ou você precisa mostrar de certa forma um outro tipo de conteúdo e não só a sua beleza? Por exemplo, essa questão da roupa justa e do ambiente de trabalho. Alguns ambientes, inclusive tem um executivo americano que ele fez uma pesquisa informal com os amigos dele e ele descobriu que vários executivos já demitiram por trajes inadequados. Já demitiram pessoas da equipe porque não, estava sensual demais. Só que eu também já escutei histórias de pessoas que falam, principalmente mulheres, mas até homem usa isso, de usar a sensualidade como um argumento, como um artifício para conseguir alguma coisa. Por isso que depende do contexto. Então, o que você sente necessidade de fazer? Você acha que você vai pelo lado do que a gente vê como feminino mesmo?
ou você vai pelo lado de se equiparar pela masculinização? Nenhum é melhor que o outro, depende muito desse contexto. Esses dias eu tive uma conversa com a Valentina, que é minha filha, porque ela estava muito chateada que a amiga estava de blusa decotada e saia justa para ir para um show com os pais. Os pais disseram, vai trocar essa roupa, e ela não foi trocar e acabou não indo no show. Eu, como mãe, achei que os pais tinham feito tomado uma decisão acertada. Me coloquei no lugar do pai, passando perrengue no meio do show e tendo que cuidar da filha, enfim. E a minha filha, no lugar, se posicionou como, poxa, ela não pode ir com a roupa que ela quer, sabe? Então a gente entrou nesse embate que foi super produtivo, mas fiquei com essa dúvida, assim. Então, o que você acha sobre isso? Aí a gente entra em 2 pontos. Primeiro, porque a gente está falando de uma adolescente. E aí você já tem a objetificação do corpo da mulher, que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Então, assim, a mídia vende essa objetificação. Então, meio que a gente tem que tomar muito cuidado com como a adolescente está se vendo. Então, existe sim uma necessidade de você dar uma orientação de, olha, se você for assim, você pode ser percebida dessa forma e pode trazer algum problema. Mas aí a gente também entra naquela ideia do tá pedindo quando você tá usando, e não. Exato, que foi um pouco que você falou da mulher que se veste como um homem para ganhar um salário igual, para, tipo, né, são conceitos que a gente precisa lutar. Então eu acho que essas batalhas de fato são importantes, essas discussões são importantes. Só que em alguns ambientes você tem que pensar em qual é o seu objetivo, porque infelizmente nem todo mundo está interessado em desconstruir. E quando a gente pensa no individual, você pode perder algumas oportunidades porque você não se adequou e porque você quis lutar a todo custo contra uma coisa que de fato precisa ser lutada, mas tem gente que simplesmente não está interessada. Então, por exemplo, sei lá, vai numa entrevista de emprego. Eu não quero saber, eu vou de transparência, porque eu posso ser sensual e eu posso ser intelectual ao mesmo tempo. Só que a pessoa, ela tem pouco tempo para te avaliar. E se ela não entende, e se ela não vê sentido na sua luta, ela simplesmente vai te rejeitar, porque ela vai julgar se ela não estiver interessada em desconstruir. Eu acho que claro, é bem o que você falou, né? Ela tem pouco tempo para te avaliar. E é muito o que eu falo, assim, o julgamento ele é instantâneo. Então a gente automaticamente gosta ou não da pessoa, e isso é um pouco forte de dizer, mas pela aparência dela. A gente sente afinidade. Exato. Puxa, Érica, que delícia, obrigada. Foi ótimo. Obrigada pelo espero convite. que vocês tenham gostado. Depois deem uma olhada lá no canal da Érica. Como faz para as pessoas saberem mais do seu trabalho? ericaminchin.com, youtube.com/ericaminchin. Tudo Érica Minchin. Eu adoro o seu trabalho porque ele é profundo, sabe, Érica? E a gente tem um preconceito de dizer que moda e estilo são coisas muito superficiais, assim. Eu gosto muito do trabalho que você faz. Obrigada por você estar fazendo isso, deixando o mundo mais bonito e mais interessante. Obrigada. Então, se você gostou dessa conversa, a gente quer te convidar para o próximo Encontro com Propósito, que vai ser no dia 5 de abril. Eu e a Érica Minchin, a gente vai fazer uma experiência muito legal sobre estilo, imagem, julgamento. O que mais, Érica, que a gente vai falar? Pessoas e como a gente se priva de oportunidades bacanas por causa disso. Vem, obrigada!